Olá, tudo bem? Começando mais um Contando História com Gabriel Carrara. E hoje a gente vai falar sobre saúde emocional, autoconhecimento e transformação pessoal. E nada melhor do que eu trazer uma amiga aqui de tempos, né? Adriana Schmidt. Schmidt? Tô certo? É, Adriana E. Schmidt. E. Schmidt. E de Evaristo, né? Ah, tá. E de Evaristo. Psicoterapeuta. Isso. Tudo bem? Tudo ótimo. Como é que anda essa vida desse mundo louco, né? Ou não, tá todo mundo tudo regularzinho? Não, tá tudo um caos, né? Mas a gente procura a ordem dentro do caos, né? Uhum. Na verdade, as polaridades, elas são importantes, né? Para nos mostrar, quando a gente vê o caos, a gente consegue identificar a ordem. Quando a gente vê a ordem, a gente identifica o caos. Então, as polaridades servem para nos levar para esse caminho do meio, que é o equilíbrio. Que, na verdade, eu acho que é a grande busca, né? É a gente não ser os extremos. Eu sempre falo para as pessoas, qualquer extremo ele incomoda, né? Então, Sim. eu pego uma regrinha simples. Se você toma pouca água, é ruim. Se você toma muita água, é ruim também. Então, Sim. você tem que achar o equilíbrio de quanto que você tem que tomar água. Sim. Né? E eu acho que a vida, eu acho que é muito isso, né? A gente saber procurar. E é por isso que as pessoas às vezes procuram o psicoterapeuta para encontrar esse caminhozinho do meio, né? Porque às vezes ela está num extremo ou está no outro, né? E aí o psicoterapeuta vai lá e ajuda. Vai pondo ele na linha do meio, né? Procurando o caminho. Na verdade, psicoterapeuta, eu lembro, toda vez que eu falo da psicoterapia, eu lembro de Sócrates. Ele dizia assim: a minha mãe é uma parteira, mas ela não consegue dar à luz se a pessoa não estiver grávida. O psicoterapeuta, ele só dá à luz, ele faz despertar aquilo que já está lá dentro. Então, é como se fosse uma ponte, né? O pontífice, aquele que liga, né? Liga o desejo e liga aquilo que a pessoa sente para aquilo que a pessoa vai realizar, né? E como é que você chegou nessa psicoterapia, né? Qual foi o seu despertar? Ou sei lá, como criancinha, falou assim, eu vou ser psicoterapeuta, né? Não, eu quero, não falava isso. Né? Porque às vezes tem pessoa que né, desperta você. Mas como é que te despertou, né? Quando que te nasceu isso daí, você falou, eu quero isso daí para minha vida? Então, desde pequena, eu conto isso no meu livro. Ai, nem trouxe meu livro, né? Ah, vai ficar devendo. Que Sabe o que pena. vai acontecer? Você vai ser obrigado a vir de novo para trazer o livro. Normalmente eu costumo amarrar o pessoal no final do episódio. Você já está se amarrando comigo já no início já. Então, eu conto no meu livro que desde pequena, desde os 3 aninhos, eu sempre tive experiências sobrenaturais, né? E eu sempre quis entender tudo isso, né? De você falar com anjo da guarda, Jesus Cristo. E eu achava que eu era meia maluca, né? Por ter essas experiências todas. E sempre omiti isso de todo mundo, né? Então eu não falava disso publicamente. Até que um dia eu prometi para Deus, eu estava numa oração, falei, Deus, eu nunca mais vou esconder os meus dons. A gente não tem o direito de esconder os dons que a gente tem, né? E daí eu acabei, agora faz poucos anos, acho que faz uns 6 anos que se eu sinto algo, eu falo. O que o outro vai interpretar é do outro, né? Mas despertou essa vontade de estudar a mente humana a partir das experiências que eu tive na minha vida sobrenaturais. Eu queria entender o que estava por detrás de tudo isso. E foi aí que eu fui estudar aos 39 anos, 40, para psicologia clínica, porque eu era da área comercial, né? Passei por diversas... Foi onde a gente se encontrou nesse meio do caminho, né? Isso. Então, eu tive loja, depois fui à falência completamente, perdi. Eu não falo tudo que eu tinha, perdi aquilo que eu não tinha, né? Perdi as coisas ali que eu havia conquistado. E depois eu fui estudar aos 40 anos, porque eu estava com síndrome do pânico, ansiedade. Todo sofrimento, ele vem do distanciamento do ser, da sua essência. Então, ali que eu fui
me encontrar na vida. E hoje eu ajudo pessoas a se encontrarem. Tem referência, né? Não adianta a pessoa falar assim, você não sabe o que eu tô falando, você vai falar assim, eu sei. Eu tenho bagagem para... A gente ajuda com maior propriedade, né, né, Gabriel? Sim, com certeza, né? Ele dá mais força nessa caminhada. E eu acho que com o advento da pandemia, eu acho que isso daí provocou vou usar essa palavra, mas eu acho que provocou um caos maior, né? Um boom. É um boom. Eu acho que, na verdade, floresceu algo que estava escondido. Eu nunca acredito que as coisas não estão, né? Elas já estão, só que às vezes não estão aparentes. E eu acho que a pandemia deixou aparente, né? A gente conseguiu enxergar o quanto doente o nosso planeta estava, né? E daí eu não estou falando de doença física, eu estou falando de doença mental, né? Mas vejo melhoras, né? Eu vejo um mundo, as pessoas procurando saúde, que a gente não via muito isso daí, e se deu um boom aí de academia, quer dizer, óbvio que ainda alguns indo para um caminho errado, mas estão indo, né? Sim. Mas eu vejo essa preocupação, né? As pessoas procurando profissionais para se tratar, para se cuidar, para se estar, né? Realmente para se entender, que eu acho que esse é o grande caminho, né? O autoconhecimento, né? Uhum. E você já parou para pensar, Gabriel, por onde a gente começa? Vamos supor que o Gabriel fala assim, Adriana, eu quero saber quem eu sou. Qual o meu papel no mundo, o que eu vim fazer aqui, o que eu vim aprender, o que eu vim ensinar. Por onde a gente começa, será? Não sei. Alguém suspeita? Qual é a provocativa? Então, a gente começa pegando um caderno, de preferência universitário, e anotando ali tudo aquilo que nos irrita no outro, nas pessoas e no mundo, né? E essa é uma frase de Carl Gustav Jung, que é o pai da psicologia analítica. Depois da parapsicologia, eu acabei pós-graduando em psicologia analítica, que é a psicologia profunda. E ele dizia que tudo que nos irrita no outro nos traz uma maior compreensão sobre nós mesmos. Então, aquele comportamento que muito te irrita, tem algum aspecto da tua alma, ou que tá ali, pode estar na tua sombra, né? A sombra é tudo aquilo que nós desconhecemos sobre nós. Tem algum aspecto ali que está entrando em ressonância. Então, essa é a primeira parte. A segunda é escrever tudo aquilo que nós admiramos. Porque aquilo que eu admiro no outro também está em mim. Como potencial ou já está latente, né? Porque dentro de uma semente eu tenho o potencial da folha, da flor, do fruto. Então, na nossa sombra, tudo aquilo que a gente desconhece sobre nós, tem todos os nossos potenciais também. E quando eu olho para uma coisa e falo, uau, eu queria falar como essa pessoa, ou eu queria fazer isso que essa pessoa está fazendo, isso está mostrando algo que está em você. Você sabe que uma vez eu fui numa palestra de uma monge, e aí ela falando sobre... Monja Queen? Lá em São Paulo. E aí eu escutando ela falando sobre o Dalai Lama. E daí alguém perguntou para o Dalai Lama, você não se preocupa em alguém não muito bom chegar próximo de você? E aí ele falou assim, eu não permito. Daí, me explique melhor, não permito. Não, né? Como assim não me permito, né? Daí vamos pegar nós por dia a dia. Não, eu não me permito que alguém me assalte, né? Como é que eu faço isso? É a energia que eu vibro sobre aquilo. Quer dizer, se eu não estou propagando aquilo, aquilo não vem até mim. Sim. E aí tem as pessoas que falam assim, não, então você quer dizer que eu fico trazendo violência? Depende, o que você costuma assistir? Você vai propagar aquilo que você está vendo, você vai entender que aquilo é natural, né? Então, são esses pequenos detalhes. Esse negócio que você falou do espelho, eu não lembro onde é que eu li isso daí. E aí toda vez que eu olho para uma pessoa e me irrita duas vezes. Projeção. Porque eu sei que está em mim isso. Daí eu falo, meu Deus do céu, eu tenho que consertar isso em mim. Porque se está me provocando dessa forma é porque está em mim, né? Aquilo ali. E você já fez esse exercício? Qual é o comportamento dessa pessoa que está te irritando e como é isso na minha vida? E isso se dá muito nas relações, no casamento.
Né? Se você é muito organizado, você acaba atraindo uma esposa desorganizada, ou vice-versa. Porque eu sempre trago frases da Bíblia de exemplo, né? Sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Então, o desorganizado ensina para a organizada em excesso, né? Um pouquinho mais de resiliência e ao contrário, né? Então, é o caminho do meio, a porta estreita que Jesus falava. Eu tive um relacionamento de 18 anos com meu irmão gêmeo, né? Então, eu já nasci casado, né? Ah, é? E aí o meu irmão sempre foi um cara muito desorganizado. E eu sempre fui um cara organizado. Eu sofri a vida inteira, né? Porque eu queria manter o quarto organizado e ele... o caos. Aí hoje eu chego na casa dele, né? Uma organização. Eu falo, da onde saiu essa organização? Meu eu Deus. falo para a esposa dele, da onde saiu? Você despertou nele? Não sei se fui eu que despertei ou a esposa de repente despertou, né? Alguém despertou. Mas o que eu aprendi eu aprendi a relaxar, porque eu era neurótico assim com o negócio de organização. Então, de ter toque, assim, de ver as coisas na mesa, eu queria estar. E aí, com o tempo, eu aprendi a relaxar. Eu acho que eu achei o caminho do meio, não querer ser tão perfeccionista com a história da organização. Então, eu acho que é isso, né? A hora que você falou, né? De a gente, às vezes você tem o oposto lá para você se trabalhar. Né? Sim. O outro é um espelho, né? Que reflete o que está dentro de nós. Sim. Na verdade, quando você é muito organizado, tem que ter um papel para eu explicar como que nasce essas coisas, né? Mas quando a gente nasce, a gente é o todo. A gente não tem a dualidade do certo, errado, dia e noite, bem ou mal. A gente não sabe nem se é menino, se é menina, não sabe nada. A gente tá ali, a gente é o todo, né? Não tem divisão a nossa psique. E lá quando o Gabriel tinha uns 6 aninhos... 5, sei lá, o Gabriel tá brincando com esse carrinho aqui, ele pega o carrinho e deixa jogado no chão. Daí a mãe vai lá e fala assim, que coisa feia, meu filho, olha só, você deixou o carrinho jogado no chão, bate na tua mão, diz que feio, vai lá, arruma esse carrinho. Na sua essência, o Gabriel talvez não era organizado. É um exemplo fictício, tá? E daí você é obrigado a ser organizado para ser amado e pertencente ao mundo. Então você cria uma persona, uma personalidade que você entende que se você for organizado, você será mais bem aceito no mundo. A não organização, ela fica na sombra. Então na sombra é aquilo que eu não posso ser, porque as pessoas não vão me avaliar positivamente. Quando o Gabriel cresce, ou quando ele está diante de uma pessoa totalmente desorganizada, vai irritar profundamente o Gabriel, porque ele não pôde ser desorganizado. Porque ele criou uma persona de organização. Ou ele só é organizado quando está todo mundo vendo, quando ele está em 4 paredes, ele pode ser ele mesmo. Então, tem aquilo que somos e aquilo que nós pensamos que somos. Então, há uma diferença bem grande. E essa integração, que é o que Carl Jung chamava do caminho da individuação, é você unir sombra e luz. O que eu acho que eu sou com aquilo que eu sou de verdade, para que a gente consiga encontrar o caminho da autorrealização na vida. É por isso que a vida é feita de fases, né? Muitas, né? Muitas fases. Eu falo que eu me dei o privilégio algumas vezes na minha vida de ter essas viradas e também já tive o privilégio de fazer um ano sabático. Né? É sério? Foi muito. Isso é uma bênção. Foi muito legal. Eu tinha. Agora eu não vou lembrar de idade, porque, como eu faço muita coisa na vida, eu me perco. Mas era próximo dos 30, mas ainda não era 30. Aconteceu isso, eu entendi que eu tinha que parar, assim. E eu escuto muito assim, eu tenho uma vozinha que eu escuto. Eu falei, a tua intuição? É a minha intuição. E aí eu me preparei para isso. Me preparei financeiramente para tirar um ano sabático. Para mim. Você fez o ano sabático aqui no Brasil, aqui em Joinville? Não, eu fiz em Campinas, São Paulo. E aí me preparei para isso, tudo certo, estava tudo programado. E aí o meu avô ficou muito ruim,
E aí eu e minha esposa tivemos que ir lá cuidar dele. No primeiro momento, uma revolta, porque eu tirei meu ano sabático para mim. Entendi. Né? E aí, óbvio que depois eu fui entender, falei, porra, eu olhei para cima e falei, porra, obrigado, porque eu sempre tive uma vontade muito grande de ajudar meu avô, sempre, a vida toda. Tanto é que a minha volta, eu saio de Santa Catarina e vou para São Paulo, para mim poder ficar próximo deles e para mim poder ajudar. Então, olha a preparação que foi, né? E daí me deu aquele start, né? Meu avô não tinha nenhum problema de saúde. Daí, quando estava tudo certo, estava tudo preparado, eu já estava iniciando o meu, vamos dizer assim, meu ano sabático, aconteceu isso. Meu avô ficou ruim, daí logo em seguida a minha avó ficou, e eu tive a oportunidade de poder cuidar dele. Então, para mim, foi meu ano sabático. Que honra. É uma honra muito grande. E aí eu consegui, assim, foi uma chave, e foi uma mudança de vida, assim, eu consegui olhar para minha vida de outra perspectiva. Com certeza, após aquilo, eu comecei a olhar a vida de outra forma. Eu tomava a vida num ritmo e mudei. Mudei meu ritmo, mudei minha forma de ser, e que acabou culminando mais tarde de eu vir aqui para Joinville. Foi a minha provocativa, foi a outra virada que eu fiz, né? Essa provocativa de... Em tudo o que nos acontece, né, Gabriel, sempre tem uma pedagogia, né? E quando a gente entende essa pedagogia, você passa a dar sentido ao acontecimento, né? No acidente que eu tive há 3 meses atrás, há 3 meses, não precisa falar atrás, né? Porque a gente já sabe que é atrás. Né? Sim. Há 3 meses, onde eu sofri um atropelamento, eu tive tantos aprendizados com isso, né? E um deles é não ultrapassar o meu limite, né? Eu não precisava ter saído do consultório, ter pego a paciente no braço e ter levado até a farmácia. Eu poderia ter ligado para o marido para buscá-la. Mas a vida me mostrou de forma brutal, né? De forma com muito sofrimento, até onde eu posso ir. E depois disso... E teve um dia, uma madrugada, eu fiquei 60 dias hospedada na casa dos meus pais, porque o meu marido fica em São Chico, né? Então eu não conseguia nem tirar a roupa, nem colocar, nem consigo amarrar o cabelo ainda, que meu braço não sobe direito. E um dia de madrugada, eu em oração, daí eu falei, Deus, o que tu queres que eu aprenda com isso, né? Daí ele respondeu numa frase, intuitivamente, eu te quebrei para te fazer inteira. E quando eu ouço, eu te quebrei para te fazer inteira, eu entendo que a inteireza, ela vem da nossa fidelidade conosco. Porque eu sempre fui, sempre passado, fiel a todos menos a mim mesma. Então eu sempre fui de agradar a todo mundo e você quer ir lá mesmo, mas eu vou para agradar a pessoa, né? Eu vou para fazer o outro feliz. E eu? E nesse momento Deus me mostra o quanto eu preciso ser fiel a mim, a eu, os meus valores, né? E daí me lembro daquele mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Eu estava esquecendo da última parte, que era o a si mesmo. Mas a gente não precisa passar por um atropelamento para ter essa... Não. consciência, né? Mas tudo bem, aconteceu. Eu levo da minha vida uma frase que eu chamo assim, me provoque, né? E eu levo para mim mesmo, né? Eu falo para mim, eu tenho que me provocar, porque a zona de conforto, ela é muito gostosa, né? E eu levo como referência na minha vida, a zona de conforto. Eu cheguei na zona de conforto, nós não estamos nessa vida para ficar na zona de conforto, nós estamos nessa vida para aprendizado. E é muito forte isso, né? Então, a hora que eu entendi, compreendi isso na minha vida, eu falei, cara, eu não tô aqui, nós não estamos aqui a passeio, nós estamos aqui a aprendizado. Sim. Né? Ela é uma vida muito curta. Eu sempre falo para as pessoas, eu não sei o que vai acontecer pós-morte, né? A gente vê, escuta muita coisa, mas de fato, eu não sei, eu vou saber quando eu estiver lá. Aí eu falo, eu posso contar o que vai acontecer, mas né? Você teve uma experiência, eu quero que você conte essa experiência aí que você me contou, que é legal. Do que aconteceu. E aí eu falo, então eu tenho que fazer dessa minha vida ela valer a pena. Eu olhar essa trajetória e falar assim, meu Deus, foi legal, né? Poxa, que legal essa história que foi construída. Sim. Então,
se desafie, né? Eu sempre falo para as pessoas, eu provoco, se desafie, né? Saia da sua zona de conforto, né? É gostoso você chegar em casa, sentar no sofá, né? É maravilhoso. Mas se desafie, né? E tem várias coisas na vida que tá para se desafiar, né? A vida, ela é muito... Às vezes eu falo para a pessoa, não tem como resolver. Tem? Sai daqui, cara. Pega a sua mochila, vai para outro país, vai para outro estado. É uma vida nova que você vai ganhar, você vai conhecer pessoas novas, lugares novos. É que nós queremos construir o nosso futuro a partir das experiências do passado, né? Nós temos... A ciência comprova que temos 7.200 pensamentos por dia. Esses pensamentos, eles são quase sempre iguais aos do dia anterior. Então, você quer criar um futuro a partir do teu passado. Porque o pensamento vai gerar uma emoção, ela é voluntária, né? Você pensou, já sente no teu corpo. E o sentimento é o que tu guarda daquilo. Então, escolher os teus pensamentos... Vou te fazer uma pergunta agora, ao vivo. Você pensa? Se eu penso? É. Ah, bastante. É uma máquina. Tá, você pensa então. Penso. Quem é que pensa? Ah, boa pergunta. Quando você pensa, quem é que Sim. pensa? Meu cérebro. O meu sobrinho falou meu cérebro. Eu brinco que é meu tico e teco. Eu brinco que eu falo assim, às vezes acontece alguma coisa, eu falo assim, tico e teco, vão correr aí na galeria, né? Dá uma voltinha? É como se fosse um corredor de biblioteca. Eu falo assim, vão lá na biblioteca, quem não conhece, né, a turma nova não conhece biblioteca, né? Era aqueles corredorzão de... Vão lá na biblioteca e vão buscar essa informação, depois vocês voltam com a resposta. Com a resposta. Eu brinco que hoje eu já uso o que a IA fazia, né? Eu, às vezes, acontece uma situação, eu falo pro meu cérebro assim, faz favor, desenvolva isso daí para mim, que enquanto isso eu vou estar aqui, você fica desenvolvendo. Quando você estiver pronto, você me traz de novo, que a gente faz análise para ver se está ok. Né? Eu faço isso já há muito tempo comigo. Eu ponho um assunto e deixo lá a IA trabalhando. Falo, depois eu volto aí. Na verdade, é o que Domênico de Masi falava, o ócio criativo, né? As melhores ideias vêm quando você está no estado de presença. Quando você está ali de corpo e alma. Então, por isso que pensar talvez estraga tudo. E quando eu te perguntei se tu pensa e você disse que sim, que quem pensa é o teu cérebro, então se é você quem pensa, você consegue parar de pensar? Se eu pedir assim, Gabriel, para de pensar agora, você consegue? Ah, não. É que nem quando você vai fazer meditação, né? Não pense em nada. É a mesma coisa que você jogar um turbilhão, né? E eu sempre falo para a pessoa, quando ela vai começar a fazer meditação, eu falo, para mim resolveu. Eu me concentro na respiração. Porque é mais fácil do que eu falar assim, não pense em nada. Não, eu começo a prestar atenção na respiração. Aí, beleza. Aí eu distraio meu cérebro. Não sei se eu estou pensando ou não, mas eu pelo menos consigo me distrair na minha respiração. Então, quando a respiração que você falou é extremamente importante, né? Porque quando a gente respira, eu já continuo a frase anterior, quando a gente respira utiliza toda a capacidade pulmonar e você expira esvaziando todo o teu pulmão. Eu achei tão bacana, eu li num livro sobre isso, é como você está dizendo para o universo que você acredita na vida, porque você está esvaziando, porque você acredita no próximo respirar. E quando você está com a respiração curta, ofegante, é como se você não... Parece que vai faltar ar para você. Você está numa frequência de falta, de escassez, porque está faltando. E daí o universo só responde aquilo que tu frequencia, né? Mas voltando à pergunta anterior que eu te falei, se você pensa, e você respondeu que sim. E eu disse, você consegue parar de pensar? Você disse que não, que é mais fácil respirar, né? O que isso significa? Que não somos nós que pensamos. Porque senão a gente conseguiria parar de pensar, né? Se eu tô tomando essa água e o Gabriel fala, Adri, pare de tomar água agora, eu vou parar de tomar. Então, quando a gente não consegue, é porque não somos nós que pensamos, é o nosso condicionamento. A nossa condição de vida, que é construída mediante tudo aquilo que você viveu e experimentou ao longo da tua vida. Desde a concepção, porque tudo que a mãe sente passa quimicamente para o feto, né? Eu atendi uma menina que
extremamente nervosa quando era criança. E depois eu descobri na pesquisa que a mãe era usuária de crack. Quando a criança nasce, ela entra em abstinência química do crack, porque ela não está mais no corpo da mãe, porque tudo que a mãe sente passa pelo cordão umbilical. E isso provoca na criança uma abstinência química daquela química que a mãe estava gerando com o uso do crack. Olha o que acontece. Mas isso não é só para o crack, é para tudo. Né? Então, se a mãe era extremamente ansiosa, nós temos aí uma predisposição a sermos ansiosos, né? Então, quem é que pensa? Então, eu sempre falo assim, não leve os seus pensamentos tão a sério. A gente usa metacognição, que é uma ferramenta da terapia cognitivo-comportamental, que é você observar o próprio pensamento. Então, quando você estiver pensando, e a gente está pensando o tempo todo, começa a observar. Eu sou a consciência que observa o meu pensamento. E isso é um exercício diário, Gabriel. É vigiar e vigiar e vigiar. Sabe que eu tenho um livro que eu li, eu já comentei aqui no podcast, chama As 7 Leis Espirituais do Sucesso. Deepak Chopra. E aí, o primeiro exercício dele... O primeiro livro que eu li na minha vida de autoconhecimento. Eu falo que ele é um livro de cabeceira, e eu brinco com ele porque eu sempre quando eu vejo que alguém precisa, eu dou ele. Eles devolvem? Não, eu brinco, eu falo assim, eu falo assim, eu não quero te encontrar de novo. Porque se eu encontrar ele de novo, quer dizer que eu tenho que ler de novo para aprender o que está no livro. Entendi. Graças a Deus faz tempo que eu não reencontro ele, porque ele, de vez em quando, eu cruzava com ele em alguma prateleira de alguma loja, daí eu falava, se eu encontrei, eu vou levar. Mas por quê? Porque ele tem o primeiro exercício que eu acho que é o mais difícil. Ele tinha que ser o último. Não julgais. Né? É o primeiro exercício. Você não pode julgar, né? Você tem que olhar sem julgar. Então eu vou olhar para você sem julgar nada. As nossas crenças nos faz criar uma lista de julgamento enorme, né? Então, eu falo que quando eu li, eu estava morando em São Paulo, capital, e eu li e eu estava no metrô de São Paulo. O metrô de São Paulo é um circo aberto. De julgamento. Né? É de julgamento. Eu olhava e fazia assim, ó. Não julgai. Falei, não vou ficar com o olho fechado, né? Porque se eu abrir o olho... Olha só... Daí você fecha o olho e tá julgando a si mesmo que tá julgando. Sim. Mas brincadeiras à parte, mas é um baita exercício. Nossa, é um exercício assim, eu brinco que de vez em quando eu trago ele para minha vida de novo, porque a gente tem que fazer, porque senão a gente julga na brincadeira, a gente julga no falar, o pensar, óbvio, né? O pensar ele é um tiroteio, né? de julgamento, e a gente tem que fazer esse exercício diário. Né? Aquilo que você falou assim sobre a mente, sim, a gente tem que trazer esse exercício junto com a gente. Eu já há muito tempo, né? Eu quando fiz Reiki lá atrás, né? Aí depois fui me aprimorando com Reiki, foi muito por conta disso, né? Para conseguir entender essa nossa mente maluca no bom sentido, né? E criar ferramentas, né? Eu aprendi que na vida a gente tem que ter ferramentas na nossa mão, né? Nem joguinho que o cara vai tendo ferramentas, na vida também a gente vai tendo ferramentas. E a gente só consegue ferramentas se a gente for buscar. Né? Sim, sem julgamento. Sem julgamento. E se autoconhecer, se auto-entender, porque a gente é único nesse mundo, né, Adri? Eu não sou igual a você, você não é igual a mim, então a gente tem que se entender. Às vezes o que é bom para mim, não obrigatoriamente vai servir para o outro. Sim. Né? E é o que a gente vê muito no aspecto da religião, né? Às vezes a pessoa ela entra numa religião, ela quer convencer a outra de entrar na religião. Mas de repente aquela religião, ela foi boa para você e tá tudo bem. E a outra vai ter outra religião que vai ser bom para ela e está tudo bem. E assim, né? O papel da religião é religar o céu e a terra, né? Mas o problema é a interpretação que a gente dá para Deus e para a religião. E isso acaba nos afastando do céu, né? Eu sempre falo que a gente pode viver o céu e o inferno aqui, né? O céu, ele é reflexivo, o inferno, ele é reativo. Bateu, levou, tá vivendo o inferno aqui, né? Então, o inferno é essa dualidade. É o julgar. O julgamento nos distancia do que o outro pode nos oferecer.
Então, quando a gente... E nós somos seres intuitivos por natureza, né? Então, quando uma pessoa te julga e te nega internamente você sente e você já não gosta tanto daquela pessoa. É uma coisa muito louca isso. E quando você olha com amor, com aceitação, você cria uma sinergia do bem, né? O coração tem um campo... O nosso corpo é eletromagnético, né? O cérebro é eletro e o coração é magnético. Então, aí a ciência já comprova que o campo do coração é 5.000 vezes maior que o campo do cérebro. Então, tu imagina quando a gente sente algo, né, a gente ativa a lei da sincronicidade, né? Eu sempre falo que a nossa intenção... isso está no livro do Deepak Chopra, na primeira lei, potencialidade pura. A nossa intenção é como uma pedrinha. Tu lembra dessa parte do livro? Não tô lembrando. Graças a Deus, faz tempo que ele não me acha e que ele se mantém assim. Porque eu te falo, é uns exercícios assim que um vai melhorando o outro, né? Ele consegue criar assim uns desafios. Mas vai, desculpa. A tua intenção é uma pedrinha. A mente é o lago ou o mar agitado. Você pega a intenção, agora você lembrou, né? Joga no mar agitado, que é a tua mente, que está querendo controlar todas as coisas, medo do futuro. Você está vibrando numa frequência dentro da escala das emoções, lá embaixo, no medo, 30 Hz, 50 Hz. Mas quando a tua mente é calma e tranquila e você joga a pedrinha, que é a tua intenção, naquele lago, você vai ver... aquelas ondinhas que dá ao redor da pedra, essas ondinhas ativam a lei da sincronicidade. Então, tudo o que eu preciso vem ao meu encontro, com amor, glória e luz. E as coisas... Isso não é misticismo, nem fé cega, isso é neurociência, né? A gente estava falando de física quântica, né? Perfeito, adoro. Também sou Gosto apaixonado. Bastante. Sou muito ligado assim com a vida me fez me cruzar com a física quântica, com pessoas que estudavam a física quântica e tem uma passagem muito legal. Eu fui morar em São Paulo uma época e eu morei numa república que eram 5 estudantes de física. Então tinha tinham 3 que eram estudantes de física, um fazendo mestrado e um doutorado. Então, a gente nunca estava na Terra conversando, né? Porque eu lembro que eu estava estudando ensino médio, e aí eu lembro que eu estava fazendo um exercício, e a pergunta era simples, muito simples, né? Se o vidro era sólido, líquido ou gasoso. Eu vou falar para você, a gente foi até o urânio, voltou, ficou numa discussão de 5 horas. No final eu falei para eles, eu só preciso de uma resposta para o ensino médio. Eu não preciso a teoria de vocês, a gente vai, que dá para passar a mão no vidro. Não dá, eu falei para eles, é muito para minha cabeça ainda aqui, né? Mas brincadeiras à parte, me ajudou a olhar de outra forma o prisma, né? Porque a física quântica te mostra muito isso, né? O campo das possibilidades. Sim. Né? De você conseguir. E eu sempre na minha vida eu trouxe isso, né? Então vou dar um exemplo, né? Eu sempre novo falava assim, quando eu fizer 18 anos eu vou morar sozinho. E aconteceu? Sempre. Aí tô eu, com 18 anos, morando eu e minha mãe em Florianópolis, surge uma oportunidade para minha mãe fazer mestrado em Barcelona. E daí ela falou, eu não sei se eu vou, porque como é que eu vou, não sei o quê. E ela sempre foi professora, né? E daí eu falei para minha mãe, você já tem a oportunidade. E falei, vai? Até lá, mas com que dinheiro? Falei, senhora, tem um carro, vende o carro. E vai. Dela, tá, mas e quando eu voltar, o que eu vou fazer? Falei, quando você voltar é um problema futuro. Falei, agora você vende o carro e vai, ninguém vai usar esse carro. Nossa, isso é fé. E aí ela vendeu o carro e foi. E aí eu tô deixando ela no aeroporto, foi muito engraçada a cena. Eu deixei ela no aeroporto, daí daqui a pouco eu olhei pro lado e falei, meu Deus, eu tô morando sozinho, com 18 anos, isso aconteceu. Eu falei, meu Deus, aconteceu, sabe, sem aquele negócio de, eu tive um planejamento para dizer, não, né, aquilo ali foi, eu ficava, não vou dizer profetizando, né, mas ficava falando aquilo, e aconteceu, né, então, esse é um dos exemplos, eu tenho mais outros exemplos aí na minha vida que aconteceu isso, né, de eu falar, eu
um exemplo, eu falei, eu sempre gostei de andar de moto, né? Daí eu falei, poxa, eu podia arranjar um emprego para mim andar de moto, né? Poxa, podia ter. Aí veio um amigo meu, eu estava morando aqui em Santa Catarina, veio um amigo meu de São Paulo me contratar a preço de ouro, tipo assim, não tinha... Uau. A minha empresa, eu falei para a empresa, olha, eu vou, o cara da minha empresa falou, não, Gabriel, eu te pago o dobro que você está recebendo. Eu falei para ele, não adianta, você tem que multiplicar vezes 4 que eu ganho, que foi o que ele me ofereceu. Adivinha para fazer o quê? Andar de moto. Aí o cara ainda falou assim para mim, olha, Gabriel, só tem um problema nesse serviço, você vai ter que ficar andando de moto. Eu falei, era o que eu queria. Você já pratica, então, as leis? Já. Mas é muito a gente estudando, né? Eu brinco aqui, né? Mas é muita gente entendendo, né? E a gente estudando. Eu li um livro, eu fiz yoga, né? Há muitos anos atrás. Por que esse homem já não fez, gente? Eu tenho um amigo meu que está aqui no estúdio que ele enumera as coisas que eu faço, né? Ele falou que a minha idade não bate com o que eu já fiz. Qual o teu nome completo? Gabriel Martins Carrara. Ah, tá. É porque cada letra do nome equivale a comportamentos. Eu estava tentando entender o porquê dessa multidiversidade de talentos. Agora eu entendi, se é autodidata. Sim. Eu criei eu já tenho uma filha que é mesmo, minha filha, a Micaela, mais velha, ela aprendeu a falar inglês sozinha, então ela fala inglês fluente, fala coreano fluente, espanhol, e daí arrisca ali no italiano e quis aprender russo. Né? E aí eu achei que era brincadeira, porque nós estamos falando hoje, ela tem 13 indo para 14 anos. E ela me falou isso com 11, e a minha irmã fala muito, muito fluente inglês, né? Eu falei para minha irmã, liga para ela e fala, né? Porque não adianta eu querer falar inglês com ela, que o meu nível de inglês é básico, né? E aí a minha irmã falou, eu me assustei, porque a maior dificuldade é vocabulário. E ela tem vocabulário. E aí a gente provocou ela, deu certo ela fazer uma viagem para a Coreia, para mim provocar ela no coreano, né? E também para provocar, porque aconteceu isso na minha vida, né? A gente aprender a pôr o chinelinho da humildade, né? Sim. Porque é uma dificuldade, por mais que pareça, a gente tem facilidade de aprendizado, a gente acha que todo mundo tem facilidade de aprendizado. E é um caos isso daí. Né? Porque daí eu não consigo compreender por que o outro não compreendeu. Mas sabe por que isso, né? Porque quando você vê o mundo, você não vê o mundo, você vê a si mesmo. A gente nunca vê o mundo, a gente sempre vê a nós mesmos. Então aquilo que a gente vê nunca é a realidade, é sempre a projeção do meu eu interno. Olha só. Então se eu sou uma pessoa que... Eu não gosto de falar bom ou mal, porque para mim é polaridades, né? Mas vamos supor que se eu sou uma pessoa boa, eu vou achar que todo mundo é bom. Né? Se eu sou uma pessoa extremamente desconfiada, então a gente sempre tem que cuidar com aquilo que a gente vê. Nunca é a realidade. Sim. Deixa eu voltar lá pro yoga. Sim. Aí eu li um livro que se chama Faça Yoga Antes que Você Precise. Que é... Tentando lembrar o nome do instrutor lá de yoga. De Rose. Mestre De Rose. Um livro de 500 páginas. E aí, uma das essências do yoga é uma prática que existe há mais de 10 mil anos. Meu marido pratica, ama. E aí, uma das práticas é você não fazer barulho. Né? Então, exemplo, você acorda de manhã, sabe aquela pessoa que você levanta e você fala assim, ela acordou? Você sabe, né? Entra, bate porta e tal. Não, o yoga é um exercício, você vai fazer as coisas, mas sem... Não é que não é não fazer barulho, mas não há percepção daquilo que você está fazendo, né? A sutileza no que você está fazendo. O silêncio. É o silêncio. E aí eu levei isso muito tempo na minha vida, né? Eu ficava, né, me preocupando. Exemplo, a preocupação do abrir a torneira, né? Então, como é que eu vou abrir a torneira? Eu abro, não me preocupando com o outro, né? Eu fecho a porta, não me preocupando com o outro, e não é preocupação com o outro, é preocupação com você, porque é muito reação de como a gente está. Pode ver que a pessoa leve, você não escuta ela. Ela no andar, ela no falar, né? A frequência está leve, está bem leve. E outra engraçada do yoga, no meu primeiro dia de aula, né? Eu cheguei e comecei a me alongar, né? Aí o professor de yoga me olhando, ele falou assim, o que você está fazendo? Eu falei, estou me alongando.
Ele falou, yoga é alongamento. Você vai fazer isso o dia inteiro, a aula toda. Você vai se alongar. Por que você está se alongando se a gente vai alongar a aula toda? Mas é muito bom o yoga, muito bom. E aí tem as vertentes do yoga, que hoje o Pilates, né? É um pouquinho diferente, mas o Pilates nasce de um olhar para o yoga, que é muito importante, né? Você mexer a musculatura, né? Por os ossinhos para funcionar. Bem legal. Sim. Recomendo para todo mundo aí. Show. Não faço mais, mas recomendo. Eu fiz algumas aulas de yoga. Eu sempre tive dificuldade com alongamento, né? Uhum. Mas isso é um condicionamento que eu tenho também. Mas pode falar, Tudo é condicionamento. Eu na minha vida, pode falar, eu na minha vida sempre me provoquei. Eu sempre fui horrível de alongamento. Não é ruim, é horrível. Né? Eu lembro que eu tive um problema na minha adolescência no meu joelho, desgaste de cartilagem. Aí eu fui fazer fisioterapia. Aí o fisioterapeuta falou, olha, senta, põe você todo para trás, encostado na parede. Agora você agacha e vai em direção dos seus dedos da mão pro pé. Uhum. Eu falei para ele, esquece, eu não vou chegar nem... Ele falou assim, não, você vai. Eu falei para ele, você não entende, não, meu corpo não... Eu não estico até lá. Isso eu era novo, né? Não era... Não alcança. Mas é condicionamento, né? Treino, e aí chegou uma hora que eu já estava chegando lá. Treinamento. Você vai fazendo, você vai se condicionando, se preparando para isso, né? Como tudo na vida, né? Tudo na vida a gente tem que se condicionar e se preparar. O corpo, ele aprende por repetição, né? Então, assim que a gente aprendeu a caminhar, cair, levantava, tem que dar os primeiros passinhos, né? Então, tudo é uma repetição. E nós somos viciados, né, em tudo aquilo que a gente repete, porque o corpo, ele entende que ele precisa tornar automático para economizar energia, né? Uhum. Então a pergunta é, no que você é viciado, né? Tem pessoas que são viciadas em sofrimento, em dor, nostalgia, né? Então você não é a história que você conta para você, né? O que essa história está te ensinando? Já viu que eu gosto de falar de autoconhecimento, né? Sim. Você sabe que tem outra que eu fui fazer faculdade de jornalismo, e aí eu tava na sala, e aí o professor perguntou... Você fez aonde, jornalismo? Na Estácio, lá em Floripa, em São José, e depois eu mudei para Itajaí, jornalismo. Foi minha primeira faculdade, comunicação social, mas era com especialização em publicidade e propaganda. É o que eu devia ter mudado. Mas eu não me formei. Só 4 anos. A minha coordenadora me provocou quando eu troquei, né? Eu saio de jornalismo e vou para administração. Uhum. E aí ela falou assim, ela falou, vai para publicidade. Sim. E eu não consegui entender. E eu te falo que um dos meus grandes arrependimentos, eu posso falar sobre, eu devia ter feito publicidade. Que eu acho que eu teria me encaixado perfeitamente, mas eu não... Tanto é que fui fazer administração em marketing, né? Bem parecido, né, Gabriel? Bem parecido. E aí o professor falou no primeiro dia de aula assim, quem aqui é bom em exatas? Eu fui o único que levantei a mão. Daí o professor falou, a primeira vez que alguém bom em exatas está aqui num curso de humanas. Daí eu falei assim, mas eu exatas, qualquer atividade que eu for fazer de exatas, eu sei que eu vou me dar bem. Eu falei, eu estou indo fazer alguma coisa que para mim eu tenho dificuldade, né? Que é a parte de escrita, leitura, então eu vim aqui para aprender a escrever, é o meu desafio, né? Eu não vim aqui porque eu escrevo bem, ao contrário, eu vim porque eu escrevo mal, né? E eu vim aprender a escrever, e me deu certo, né? Eu acabei sendo aluno de destaque e tudo mais, e aprendi pela facilidade de aprender rápido, né? De a gente processar rápido e tudo, então... Essa é a vida. Adri, muito obrigado por você ter vindo. Fantástico, muito bom. Obrigada a você pelo convite. Rapaz, muito obrigado. E é bom as pessoas estarem escutando, né? E se autoprovocarem, né? Porque Sim. Às vezes as pessoas estão inertes aos seus problemas e elas não conseguem enxergar. E aí quando elas escutam isso, elas vejam que a vida ela é uma gama de possibilidades. Sim. Né? E aí elas se provoquem e saem daquilo, que todo mundo consegue sair, né? É só você se provocar. É que a pessoa que você é hoje,
Mesmo que você esteja vivendo uma situação difícil na sua vida, desconfortável, ela é conhecida para sua mente. A pessoa que você vai se tornar após o autoconhecimento ainda é desconhecido. A mente não sabe lidar com o desconhecido, né? Se é desconhecido, ela já dá o start lá no nosso programa de sobrevivência, luta e fuga. Então, a terapia, ela se torna uma ameaça também. Porque a pessoa lá está 20 anos num casamento falido, uma situação horrível, mas ela tem sob controle mesmo aquela situação difícil. Agora, quando ela aprende algo novo, isso rouba dela o controle. Mas daí a gente entra num espaço que eu falo que é o espaço que acontece os milagres. É quando a gente não controla a situação. Quando hoje de manhã eu gravei um story no meu Instagram e falei assim, gente, eu vou participar de um podcast, mas eu nem sei do que vai ser falado. Mas tá aí o segredo das coisas, é você não pensar, né? Tem uma passagem que eu li de São Francisco de Assis que ele dizia assim, São Francisco estava com um discípulo dele num lugar que tinha muita neve. Daí eu fiquei pensando, São Francisco tinha onde ele morava não dava neve, né? Não sei se é real essa história ou é um mito. É Itália, né? Não é Itália ele? Sim. Eu acho. Aí o São Francisco de Assis disse que estava nevando demais e ele bateu numa ordem franciscana, uma coisa assim. E daí eles não reconheceram, olharam assim um vidrinho, não reconheceram que era São Francisco, né? E estava o discípulo dele, aí não abriram. Daí o discípulo olha para ele e fala assim, Chico, se eles não abrirem essa porta, a gente vai morrer. Daí ele olhou para ele e falou, eu sempre orei a Deus para que eu vivesse uma situação onde eu estava totalmente sem controle da situação, porque é aí que acontece o sagrado, né, o milagre. E daí foi que ele foi lá e disse, é o Chico, e abriu a porta para o Chico entrar, né. Então, no momento que a gente não tem controle sobre nada, tudo pode acontecer. E daí é formidável. E é um exercício diário, você gostar disso? Eu falo para as pessoas, eu nessa minha pequena trajetória de vida, eu aprendi um negócio chamado fé. E a fé, ela não tem tamanho, né? Às vezes as pessoas querem dimensionar a fé. Não, eu estou com pouca fé, eu estou com muita fé. Não tem tamanho. Fé, ou você tem, ou você não tem. Não existe eu ter pouco ou ter muito, né? Fé, eu acreditar que as coisas não estão na minha mão. É muito forte isso, né? Então, eu sou um cara que eu tomo muita decisão diariamente na minha vida, de vários aspectos, né? E daí, às vezes, eu sou questionado, Gabriel, será que vai dar certo isso? Será que não vai dar? Falei, não cabe a mim a ter essa resposta. Né? Não cabe a mim. Cabe a mim fazer aquilo que eu acredito que é correto. Aquilo que precisa ser feito. Que precisa ser feito, né? Sim. Por quê? Porque a minha fé me leva, me conduz naquilo que ela fica que nem uma luzinha para mim, ó. Tá aqui, eu vou seguindo ela, né? Vai direcionando. E eu vou direcionando. Então, a minha única preocupação é essa. O restante está na mão de Deus para me conduzir naquilo. Né? E muito forte, né? E eu entender que pode acontecer intempéries nesse meio do caminho e tá tudo certo, porque faz parte do aprendizado, né? Então, e é algo que as pessoas ficam bravas e eu acho que às vezes demoram para entender assim, mesmo quando dá errado, a gente agradecer. E tudo dá glória a Deus. Obrigado. Vou dar um exemplo, né? Ontem aconteceu um fato comigo, né? Pô, saindo da garagem de um estacionamento, porra, o cara foi lá e embicou o carro em mim. Né? Daí eu olhei e falei pro cara, nem vamos perder tempo, tiramos foto, tal, dá para andar com o carro? Tá? Cara, não, né? E vamos embora. Né? Aí, em outros momentos da minha vida, eu ia ficar muito furioso. Muito furioso. Naquele momento eu falei assim, graças a Deus que não aconteceu nada de grave. Né? Obrigado, né? Entendi o recado, né? Às vezes vai com mais calma, né? Às vezes calma. Igual eu, numa madrugada, acordei chorando e agradeci a Deus pelo acidente. Tu já consegue imaginar uma pessoa agradecer a Deus pelo acidente? Porque eu tava... muito forte. Eu tava vivendo 60 dias, daí eu falava assim, nossa, o que eu tô fazendo aqui na casa dos meus pais, né? Depois de tanto tempo, aos 51 anos, ficar 60 dias direto com pai e mãe. Meu marido me buscava às sextas da noite e trazia segunda de manhã cedo, né?
E daí eu senti que foi para cura, para restabelecer alguns processos curativos. Meu Deus, foi lindo o que aconteceu lá. Antes de a gente terminar, me conta essa passagem que você chegou lá em cima e não quis ficar lá em cima e falou, tá na hora que eu tenho que voltar. Eu não falei que eu não quis. Então me corrija, por E favor. me jogaram de volta. Então, quando eu vi que o carro me pegou ali, né? Uhum. E quando eu vi o carro, eu corri. Só que o carro, eu não sei se... Eu acredito que ele deve ter trocado os pedais, em vez de frear, ele acelerou. Porque quando você olha o vídeo que tá lá no meu Instagram, já tá com quase 3 milhões de visualizações. Porque desgraça, o povo adora ver, né? Sim. E daí dá pra ver que ele parece que acelera, sabe? E daí vai pro meu lado, daí quando eu caio e vou... Eu acho que nesse período entre eu rolar, que eu voei assim, eu acho que aquele foi o momento onde aconteceu isso. Aí eu falei assim, Deus... Eu conversando com Deus, tá? Uhum. Deus, poxa, eu não sabia... Eu fiquei muito brava que eu tinha morrido. Eu falei, Deus... Eu não sabia que eu ia morrer assim, eu achava tão jovem. Eu falei essa palavra, eu não sabia que eu ia morrer tão jovem, aos 51 anos. Aí depois eu já aceitei de boa. Eu falei, tá bom, já que eu morri. Daí olha só, eu fiz um exame de consciência na hora e falei assim, não tô devendo nada pra ninguém. Uma fase boa, né? Não preciso perdoar ninguém, tá tudo tranquilo na minha vida, então eu já cumpri a minha missão, eu posso realmente ir. Falei bem assim. Mas tá, Deus, cadê minha avó? Eu quero ver a avó. Daí dá um estradalhaço na minha cabeça, como se fosse uma bomba explodindo. Aí meio que eu vi que eu caí no chão, assim, Aí eu não sei, eu falo que foi uma experiência, né, porque tudo isso a gente não pode falar que é uma EQM, que é uma experiência de quase morte, porque eu não tenho dados clínicos que eu morri. Uhum. Mas foi isso que eu senti em todo esse momento. Mas você vê, eu te falo que assim, a física quântica responde isso, né? Porque a nossa equação de tempo, ela é variável. Quando a gente trabalha na física quântica, a nossa relação de tempo que a gente tem aqui, das coisas que acontecem, como que acontece, na verdade, ela pode ser muito mais rápida ou muito mais lenta, dependendo do espectro que você está. Sim, sim. Então, no espectro que você estava, tudo isso pode ter acontecido em fração de menos de um segundo. Sim. Certo? Porque eu percebi e para que foi você, rápido. Na verdade, foi ali uns 5, 10, 15, 20 minutos. É como se fosse uns 3 minutos, 2 minutos. E na verdade foi na verdade fechar o olho e abrir, né? Daí eu lembro que quando eu caí, eu só escutei gritos, todo mundo gritando. A minha paciente estava lá na farmácia, que ela viu essa que eu fui ajudar e levar na farmácia. Todo mundo gritando. Eu dei um grito e falei assim, fiquem quietos, orem por mim. Mandei todo mundo orar por mim. E daí o cara que me atropelou, pegou na minha mão, pediu perdão. Daí eu abri o olho e falei, ora por mim. E aquela oração daquele homem, Gabriel, o meu corpo, eu sentia a energia dos pés à cabeça. Porque eu faço oração de cura desde pequenininha, desde os 9 anos de idade. E eu sei quando acontece a cura, quando eu sinto um raio que vem lá do pé, sobe para a cabeça e volta. Então, se eu oro para alguém que não tem fé, não acontece a cura. A cura só acontece se a pessoa tiver fé. É o que Jesus dizia, né? A tua fé te curou. E no momento que ele orou, eu senti aquilo tão forte que eu abri os olhos e falei para ele, eu vou ficar 100% curada. E daí o médico olhou, imagina, eu tive a sorte de cair na calçada do PA, né? Olha só. Aí o médico olhou e falou, traumatismo craniano, leva pro hospital. E não deu nem edema, eu fiz tomografia, só tive deslocamento de... Mandíbula. Não, os cristais do labirinto, né? Se deslocaram, daí eu ainda tomo labirim, porque até essa madrugada deu muito forte, é como se eu estivesse caindo num buraco.
mas só dá quando eu mexo a cabeça. Então, eu ando sempre olhando. Eu tenho dificuldade de virar rápido para a esquerda, para a direita, para trás. Deitar no lavatório, por exemplo, faz 3 meses que eu não vou numa cabeleireira, que eu não consigo botar a cabeça para trás ainda. Mas eu estou estudando neuroplasticidade. A neuroplasticidade diz que em pouco tempo, em 6 meses, o meu corpo vai dar um jeito. Sim. E Deus está colocando cada cristal no seu lugar, eu tenho certeza disso. Sim. Não, o nosso corpo ele é muito fantástico. Sim. E como é que a Adri faz o pessoal para te encontrar? O pessoal que vai precisar de ajuda e fala assim, eu quero falar com essa moça aí. Então, tem o Instagram, @AdrianaES, se for de Joinville é a primeira que aparece, Adriana E. Schmidt, né? Tem também as palestras, né? Eu ministro palestras para as empresas, instituições e organizações. A gente sabe que hoje, em 2024, 547 mil faltas nas empresas foram decorrentes de problemas de saúde mental. Então, a minha palestra, ela traz consciência para que o resultado seja efetivo na diminuição de rotatividade, turnover, também de absentismo, de atestados. Então, é gerenciamento das emoções, queda de performance. Eu dou palestras nessa área. Você vai ter que voltar aqui para a gente conversar mais. Só isso sobre isso. É só isso que eu vou te falar. Agora você já falando, já me surgiu umas 5 coisas para mim te perguntar. Mas eu vou deixar com gostinho de quero mais. Perfeito. E a gente já fica com esse compromisso de você voltar aqui para a gente aprofundar mais esse assunto. Perfeito, Gabriel. Obrigada. Eu que agradeço. Pela oportunidade de estar aqui. Tá bom, eu que agradeço. Obrigado por aceitar sentar aqui na mesa e compartilhar seus conhecimentos com a gente. Amém. Tá bom. Merece. Obrigado. E você que nos acompanhou até agora, curta, compartilhe e espero você no nosso próximo podcast. Tchau, tchau.